Olá, boa tarde, boa noite, né? Mas como no YouTube a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem irá nos assistir aí através do nosso canal no Facebook, né? A página do Centro Espírita Friburguense, também através do YouTube, né? No canal CEF Eterna TV. Então a possibilidade aí da gente estar ampliando sempre a nossa divulgação, né? E vamos então iniciar com a nossa prece, agradecendo a presença de todos e que nessa noite de estudos, de reflexões, nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre esse código, né, de moral, para que a gente faça a nossa caminhada por essa terra de uma forma mais leve, compreendendo mais o porquê das nossas aflições, das nossas dificuldades muitas vezes. E pedir também que a nossa irmã que fará uso da palavra seja intuída e ajudada pela espiritualidade amiga que aqui se faz presente. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli, falando sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos. Cá estamos nós para a nossa tarefa de estudos, algo que sempre nos agrada muito, esse encontro com Jesus, encontro com os nossos amigos encarnados e desencarnados, num excelente ambiente, num excelente ponto de luz, que é a nossa Casa Amarela. Hoje nós vamos relembrar, porque aqui a gente só fica relembrando, né? Nós estamos há muito tempo estudando a base da doutrina espírita, o seu desenvolvimento nas outras obras, mas o Livro dos Espíritos é o nosso livro maior, né? Então, tivemos, claro, algumas pesquisas em outras obras, mas vamos tratar desse assunto da forma como Kardec nos mostra, nos diz, né, os espíritos nos dizem, Kardec trouxe para nós isso, esse assunto da maior importância para a gente, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Nós não podemos, de forma nenhuma, impedir a influência dos espíritos sobre nós. Somos energias, estamos encarnados, mas o espírito é inteligência, né, viva no universo. E somos energias e nós estamos conectados com todo o universo. Com os encarnados, com os desencarnados. O nosso pensamento é matéria, né? Quem quiser se inteirar muito disso, tem aí a obra de Eni Bessan, que ela fala sobre isso. Ernesto Bozano também fala muito sobre o pensamento e a vontade. Então, o pensamento é atributo da alma. A gente não para de pensar em momento nenhum, né? Quando a gente pensa que não está pensando, a gente pensa que não está pensando. Então, a gente não tem como, né? Nem quando o corpo dorme, porque quem pensa é a alma. Ela apenas utiliza o corpo físico, né, para exteriorizar seus pensamentos na mente, mas estamos sempre ativos, sempre pensando. É o pensamento que alicerça todas as nossas ações no mundo, as nossas atividades. Às vezes, quando a gente faz algo que não foi muito legal, a gente fala assim, eu fiz sem pensar. Não fez sem pensar, não. Só não pensou como devia. Só não refletiu adequadamente, mas pensou. Porque não existe nada, porque é um pensamento que alicerça a ação. Então não tem como a gente fazer nada sem pensar. A gente quer uma desculpinha para não ser tão atacado, né? Então não podemos nunca impedir a influência dos espíritos sobre nós. E nem a nossa sobre eles. Estamos sempre interligados. O que a gente controla e devemos controlar é a qualidade dessa influência. Porque a qualidade dessa influência vai estar em sintonia conosco. Se a gente não estiver pensando bem, não vamos ter boas companhias e vice-versa, né? Se estiver pensando bem, nós vamos ser
estar muito bem acompanhados. Mas essa qualidade que a gente controla, mas a quantidade... Aliás, eu ia até rever isso, mas eu acabei me esquecendo de procurar esse dado. Eles já contaram, né, quantos pensamentos a gente tem por dia. É um número absurdo, eu não sei aonde que a gente arranja tempo para ter tanto pensamento. Mas a ciência contou, eu vou até chegar em casa e verificar isso com atenção. Então vamos aqui ao nosso assunto aí dentro do Livro dos Espíritos sobre isso, né? Olha só. Na pergunta 459, Kardec perguntou, né, aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha o que eles dizem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha, isso é muito sério, né? É muito sério. Quando a gente... o pensamento é nosso, a gente precisa fazer valer isso. É o que nós temos de dizer, é meu. E tem que continuar sendo nosso, porque nós vamos assumir todas as responsabilidades sobre o nosso pensamento. Ora, ele é matéria, como a Eliberção já falou, e o Espiritismo confirma isso. A gente emite partículas mentais quando pensamos. Esse material é nosso, ele alcança o alvo e ele volta dinamizado. Essas partículas mentais alcançam o alvo a quem nós estamos endereçando o nosso pensamento e ela volta ou dinamizada pelo pensamento daquele a quem nós enviamos o nosso. E se ele não estiver sintonizado conosco, ele não vai receber. Ele vai voltar, só que ele vai, na trajetória dele, ele vai se somando a outros pensamentos semelhantes a ele. Quando é bom, é ótimo. E quando não é? E volta para a gente com uma carga grande, né? Porque ele vai como um imãzinho, ele vai atraindo outros pensamentos semelhantes. E aquela matéria volta porque ela é nossa. É uma matéria nossa. Ela é modificada pela nossa vontade, assim os nossos pensamentos mudam, né? Muda aquele quadro que a gente está pintando. Mas os espíritos veem os nossos pensamentos como um quadro que a gente observa, que um pintor pinta, a gente analisa e gosta ou não. Assim como nós vemos um quadro e analisamos um quadro, os espíritos veem os quadros que nós pintamos com a nossa matéria mental ao pensarmos. Então é muito sério. E aí, nessa visualização, aqueles que têm pensamentos afins vão nos influenciar. Vão dinamizar, exacerbar nossas ideias ou tentar mudá-las ao seu bel prazer. E a gente, então, não deve permitir, para que a gente não fique nessa situação de ser dirigido por eles. Porque e hoje nós vamos focalizar mais esse tipo de influenciação, que é a sutil, essa é uma das mais perigosas. Porque quando você vê uma pessoa falando sozinha, uma pessoa gesticulando, e qualquer coisa a gente fala assim, alguém pode chamar essa pessoa de doida, ela está maluca, ou qualquer coisa, e o outro que, olha, está obsidiado, está com um problema obsessivo, né? Pois é, essas chamam a atenção, né? Uma coisa mais, assim, ostensiva. Mas a influência espiritual sutil, essa é difícil. Muito difícil de ser reconhecida pelos outros só por quem convive intimamente. E por outros, né, vão perceber. Então, vamos caminhando. O erro de muitos é pensar que os espíritos estão num mundo longe de nós. Não tem um mundo dos espíritos separado, não existe isso. Nós somos cidadãos do universo, encarnados e desencarnados.
Nossa casa é o universo. Vivemos em todos os lugares, em todos os ambientes, apenas separados até durante a encarnação isso acontece, mas pelo nível de evolução. Aqui no mundo, nós nos juntamos aos grupos que estão na mesma sintonia nossa também, com os mesmos gostos e preferências, é o que mais nos agrada. Numa festa, num ambiente assim, quando tem muita gente, pode reparar que sempre tem assim aqueles grupinhos separados e eles se unem por conta daquilo que interessa a cada um conversar e pensar e falar. E conosco também acontece isso, né? Dentro das casas espíritas, quando a gente está numa festa, junta, pode contar, onde tem um espírita, vai juntando alguém, depois parece até uma reunião lá doutrinária de um centro espírita. Na espiritualidade também é assim, né? Eles se dividem em grupos que se interessam por isso ou aquilo, e aqueles que têm mais ou menos evolução, mas estamos todos no universo. Então não é um mundo à parte, os espíritos não estão num mundo separado, eles estão apenas numa outra dimensão. Então, o mundo espiritual está exatamente onde nós estamos. Os espíritos estão apenas em outra dimensão. Nós estamos na dimensão material e eles na dimensão dos espíritos. Eles não têm os corpos, nós temos os corpos, mas a inteligência está ali, vivendo, se aprimorando cada vez mais. Permanecem junto de nós aqueles que, libertando-se da carne pelo fenômeno da morte, permanecem presos aos interesses do imediatismo terrestre. Então, até o Sandro falou que vai fazer aqui, não sei quando vai ser, não sei se vai ser dessa próxima vez que ele venha, porque na semana que vem ele vai estar aqui fazendo o estudo da noite. Morte e desencarnação, né? Que são coisas que não acontecem simultaneamente. A morte do corpo e a desencarnação. Isso às vezes pode ter um tempinho aí entre um e outro. Ele até ia abordar, não sei se vai abordar agora ou numa outra oportunidade. Mas aqueles que ainda estão muito apegados às coisas desse mundo, ficam aí entre nós, né? Entre a gente. Amanhã, por exemplo, com certeza, muitas pessoas, um grande número de pessoas, vai fazer visita aos cemitérios, aos túmulos, visitar os seus afetos que já partiram deste mundo, como se eles estivessem lá, né? Mas é tradicional isso, as pessoas vão, e é óbvio que se tem esses ambientes ainda, que daqui a pouco isso vai acabar, né? Não vai... A cremação vai começar a superar os sepultamentos, até por falta de lugar mesmo, né? Que daqui a pouco você não vai poder continuar do jeito que está. Mas como as famílias têm seus jazigos, tem que cuidar, tem que tratar, não pode deixar aquilo abandonado, né? Tem que, claro, porque é uma questão até de higienização e tudo, senão começa a dar bicho e mosquito, né? Então, claro que tem que cuidar, tem que tratar. Se quer levar, quer participar, é cultural, vai lá fazer uma visita ao túmulo, mas com certeza não está indo fazer uma visita aos seus afetos, porque eles não estão lá. Lá está apenas, se ainda tiver, né, o corpo que foi entregue ao laboratório da natureza para ser reintegrado à natureza. Hoje, nós estamos respirando e nos alimentando de moléculas que pertenceram aos corpos daquelas almas queridas nossas que já partiram e já deixaram o seu material aqui no mundo, né? Então, os nossos amigos, afetos, queridos, eles não estão lá. Raramente, os recém-desencarnados podem até ainda estar muito ligados aos seus corpos. Mas isso é temporário, não vão ficar... Né? Eles não vão ficar lá, eles não moram lá. Eles estão espalhados no universo. E com isso, estão aí, entrando nos nossos pensamentos, nos intuindo algumas coisas, perto, ouvindo, participando de tudo que acontece, né? Porque eles não estão mortos. Mortos estão em seus corpos, né? Que já não lhes servia mais. É toda uma população invisível que nos acompanha e influencia,
Como disse o apóstolo Paulo na Epístola aos Hebreus, segundo a qual somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Estamos sempre rodeados por uma nuvem de testemunhas. Né? Quando às vezes a gente chega em casa, entra lá no nosso ambiente familiar, a gente se importa muito em fechar o portão, né? Solta o cachorro, que toma conta do quintal muitas vezes, nem alimenta o bichinho, deixa para alimentar mais tarde ou pela manhã, deixa o bichinho com fome para não deixar ninguém entrar ali, as pessoas terem medo. Alarme, liga alarme, aquilo tudo, e entram e fecham a porta, como se estivessem entrando só eles, só a família. Entrou uma assembleia junto, de repente, de acordo com o pensamento. Aí vão se alimentar, aquela mesa bonita, cheia de coisas gostosinhas, frutas frescas, né? Dependendo da sintonia da casa, tem aí um monte de convidados, sorvendo as energias daquilo tudo que está ali. Né? E às vezes a gente acaba comendo uma palha, porque já sorveram as energias, né? Já se encarregaram disso. Mas isso é quando a gente está muito mal sintonizado. Porque quando a gente está bem sintonizado, que a gente entra para a nossa casa, vão entrar os espíritos que nos amam, que gostam da gente, que torcem pelo nosso sucesso, que aqueles que estão sintonizados com o pensamento de cada um. Por isso que vale a pena pensar bem, vigiar, né? Olha o que eles continuam dizendo lá no Livro dos Espíritos, olha lá. Conhecem os nossos pensamentos mais secretos e muitas vezes aquilo que desejaríamos ocultar de nós mesmos. Olha que coisa séria, né? Às vezes a gente não tem um segredo, né, que a gente não quer contar nem para o melhor amigo, ou tem algo que do qual possa ainda se envergonhar, qualquer coisa, não quer. Olha, tem uma nuvem de testemunhas sabendo de tudo. Que você faz, que você pensa, que você deseja, tudo. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Olha a gravidade disso aí. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Eles conhecem tudo, sabem de tudo. Aí vocês podem imaginar a influência que nós vamos receber. Se não forem bons pensamentos, aqueles que a gente tem, eles vão exacerbar aquilo ali e vão fazer da nossa vida um inferno. A verdade é essa, porque a gente está permitindo, né? E a gente vai ficar na mão deles em algum momento. O pensamento, pensamentos e sentimentos formam imagens mentais que podem ser construtivos ou destrutivos. Vai depender do que cada um quer pensar. Esse momento que nós estamos vivendo aí é um momento muito propício às influenciações sutis, algumas nem tão sutis, com tudo que a gente está passando. Ligam uma televisão, o noticiário é um obituário, né? É um horror. Tem programa que sobrevive de tragédia, de falar o que aconteceu e conta detalhes do assassinato, um horror. A gente pensa que essas coisas não impactam o nosso pensamento? Claro que impactam. E para que a gente tem que ficar vendo e ouvindo essas coisas? Porque a gente não precisa de saber que essas coisas acontecem para ajudar ninguém. Porque a gente ajuda na hora da nossa prece, mandando boas vibrações para o planeta inteiro. A gente não precisa saber que fulano matou Beltrano, Ciclano. É tanta coisa para nos impactar. Aí com essa pandemia, então, mostrava aquele monte de cova aberta e as pessoas morrendo nos hospitais e que nunca mais o parente via a partir do momento que entrava ali. Nunca mais via, ia morrer, ia ser enterrado, que ele nem ia saber. Olha, um terror. Era só terror. Como que fica o nosso pensamento? Né? Como que a gente fica impactado com isso tudo? Aí o medo se transforma em pânico. Não é? Passa do medo. Exacerba. Né? E aí o prato está cheio. Aí é aquela influenciação, porque isso mesmo, você vai morrer, vai ser assim, você vai passar isso. Né? Vai acontecer isso aí com você.
Olha, a gente não pode imaginar como estamos sendo alvos da espiritualidade inferior, dos espíritos inferiores que nos aterrorizam quando a gente permite, né? E só quando a gente permite, porque se a gente não permitir, eles não podem. Eles podem ficar à espreita esperando uma brecha para entrar. Mas todos nós temos as nossas fragilidades e inferioridades e acaba acontecendo, né? A qualidade dos pensamentos é igual à qualidade da psicosfera. Quer dizer, a nossa psicosfera é aquela que ela é composta pelos nossos pensamentos. Aquele que cultiva maus pensamentos e emoções tem em volta de si uma atmosfera espiritual escura, a qual atrai vibrações de igual teor. Né? Eu sempre, quando falo sobre isso, eu lembro a frase de Yuri Gagarin, né? Quando chegou no espaço, que ele olhou a Terra lindíssima, né? Aquela bola enorme azul. Ele disse: a Terra é azul. E realmente, ela nas fotos, nas pinturas, é linda, né? Só que os espíritos veem a vibração dela. Os espíritos veem o que os nossos olhos dos corpos nossos aí no mundo não veem. E diz que a Terra não é azul. Que ela é parecendo isso aqui, ó. Envolta em matéria mais escura, matéria densa, por causa da emissão dos nossos pensamentos. Eu só imagino agora como está difícil para os espíritos bons chegarem até nós, para nos socorrerem, para nos ajudarem a atravessar essa densidade pesada dos nossos pensamentos causados pelo medo e pelo pânico, que faz as pessoas sofrerem e ficarem doentes, mesmo que elas não tivessem que ficar, né, provocado pela nossa insegurança. Tudo isso abaixa o sistema imunológico e nós ficamos muito vulneráveis. A mente humana é como um terreno fértil, onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Que sementes são essas? Aí, ó, opiniões, ideias e conceitos que nós recebemos uns dos outros. Emitimos e recebemos essas opiniões, essas ideias, esses conceitos. Aqui, por exemplo, agora, não é? Eu estou jogando para vocês sementes de pensamento aí, né? Com essas ideias, com esses conceitos do espiritismo, né? Com a opinião que a gente vai dando, não nossa, porque a gente não está aqui para dar a nossa opinião, quem somos nós, a gente está trabalhando o que os espíritos têm a dizer sobre isso, né? Então, estamos o quê? Nesse momento aqui, através de mim, nesse momento, os espíritos estão plantando sementes que vocês, com a própria mente, vão fertilizar ou não. Então, isso acontece todo o tempo da nossa existência, o tempo inteiro. Mesmo quando a gente está com o corpo descansando pelo sono. Porque o espírito se emancipa, continua pensando e sendo fertilizado pelas ideias e pelos espíritos com os quais interagem por conta da projeção do pensamento e da sintonia de cada um. Logo, a influenciação dos espíritos em nossa vida é uma realidade. Quando negligenciamos isso, permitiremos uma ação maior sobre nós, que acabará se tornando uma obsessão. Então, olha só, a influenciação espiritual sutil, ela não é uma obsessão. Essa é a influência mais oculta, mais sutil. Ela não se tornou uma obsessão. Ela vai se tornar uma obsessão quando nós dermos importância a elas, a essas influências que a gente recebe todo o tempo. Porque não seria justo que isso fosse uma obsessão, já que a gente não tem como frear. A gente não tem como nos isentar das influenciações que os espíritos têm sobre nós. A gente tem como frear, sim, a intensidade maligna delas.
Isso a gente, porque quem vai determinar a qualidade dessas influenciações somos nós. Influenciação boa todo mundo quer receber e deve, não é? Então, nós não podemos fazer nada. Quer dizer, ela ainda não é uma obsessão, porque não seria justo que Deus, né, permitisse que a gente ficasse todo mundo obsidiado. Não, não é isso. Nós somos influenciados, mas ela só vai se tornar uma obsessão, essa influência, se a gente permitir. Então, a obsessão é uma ação persistente, que um espírito impuro exerce sobre um indivíduo. Então, aquela influenciação espiritual sutil, aquela sutilzinha, né, exacerbando o nosso medo, alguma coisa assim, a gente corta a sintonia, pensa no bem, confia em Deus, tem fé, vigia pensamento e ora. Claro que eles não vão insistir. Aí é aquela frase que a gente ouve muito, vai baixar em 800, amigo, porque aqui não tem jeito não, né? Então, é igual no encarnado. O mundo é uma cópia grosseira, a gente tem visto isso nas reuniões de terça-feira, da escolha das provas, né? A gente tem falado, o mundo é uma cópia grosseira da vida do espírito. Então, nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, por tudo aquilo que a gente faz. Então, a gente tem como separar e falar, não, eu não quero isso, eu não quero pensar dessa maneira e pronto. No mundo, quando nós nos reunimos num grupo, tem sempre um que lidera e que quer fazer valer a sua opinião, a sua ideia, os seus conceitos. E a gente ouve aquilo, alguns vão aceitar e outros vão falar, não, amigo, isso não é para mim, não. Isso não dá para mim, não. Pronto. Ele não vai ficar insistindo, ele vai ver que não vai conseguir nada, ele não vai perder tempo ali. Ele vai tentar outra pessoa que possa engrossar o seu grupo. Então, aí, quer dizer, aquela influenciação ficou para trás. Ela não vai se tornar uma obsessão na minha vida, porque eu já cortei. Então, essa que é a ideia. A gente pôr fim àquela influenciação que não está de acordo com o nosso pensamento. Vai de uma simples influência, que é aquela que nós podemos, né, determinar a qualidade delas pelo nosso pensamento, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, quando a gente dá importância. Quando a gente deixa, quando a gente ouve, acata a ideia, aí a gente vai deixando ela crescer. Aí caracteriza-se como uma obsessão simples, que ainda pode ser facilmente revertida, depois passa para fascinação e subjugação. Então, aqui, na fascinação, a gente acredita plenamente no que o espírito está fazendo e falando. E na subjugação, a gente executa o pensamento deles. Isso é muito grave, é muito sério. Mas veja bem, nem essa aqui, que é a simples, ela começa com essa daí. Não, é com a sutil, que se torna nessa aí, quando a gente dá importância. Então, isso tudo decorre sempre de uma imperfeição moral, da nossa inferioridade. Nós somos inferiores. Estamos ainda na classe dos espíritos inferiores, porque estamos num planeta de provação e expiação. Temos muitas inferioridades e imperfeições. Né? A inveja, o ciúme, o medo, a intolerância, a raiva, o ódio, isso tudo atrai espíritos inferiores para que a gente continue lá junto deles. É importante estar atento a todas e quaisquer mudanças repentinas de quê? De atitude, de comportamento, de preferências, sentimentos e pensamentos. Por isso que é fácil a gente ver num amigo quando ele está mudando, num parente. Às vezes a gente fala assim, fulano começou a implicar comigo. Não, às vezes não é uma implicância. Você está ficando diferente, você está pensando diferente. Você está mudando suas preferências. O que está acontecendo quando não são boas, né? Porque quando é bom, tudo bem. É ótimo, nós estamos nesse mundo para a gente mudar. Ninguém vai para esse mundo aqui para ficar com o meu natural é esse. Né? Como o escorpião que pegou carona com a rã para atravessar o lago, porque ele não sabe nadar. E ela falou, mas eu não posso te fazer essa gentileza, porque você vai me picar e eu vou morrer. Ele falou, não, eu não vou fazer isso com você, porque você está me ajudando.
Eu só quero uma carona para atravessar o lago. No meio do lago ele ferra, e ela fala, mas você falou que você não ia fazer isso comigo, agora eu vou morrer, eu e você. Porque eu vou afundar. Aí ele falou assim, pois é, mas o meu natural é esse. Quer dizer, nós não viemos para esse mundo para permanecer com o nosso natural, porque ele também vai nos levar à morte e à desgraça. A gente veio para mudar, mas mudar para melhor. Ninguém muda para pior, porque senão seria retrogradar o espírito, não acontece isso. Mas permanecer no que está já é um mal, que a gente veio para progredir. O espírito reencarna, a finalidade da encarnação é o progresso da alma. Então, se ele ficar, meu natural é esse, ele vai jogar fora uma grande oportunidade. Né? Então, a gente não pode ficar com esses pensamentos. Então, quando nós temos uma forma de pensar, os nossos amigos conhecem, os nossos parentes conhecem, nossos vizinhos, companheiros de trabalho, né, de profissão. De repente, a gente começa a falar umas bobagens, algumas coisas tão diferentes, muita mudança, aí fica todo mundo preocupado. Ué, o que está acontecendo com fulano? Fulano ficou doido? Essas mudanças é que a gente tem que perceber. Se a gente não estiver percebendo, é melhor acreditar em quem está. Porque aí a gente fala assim, fulano, você acha que eu estou muito diferente? Fulano falou que eu estou pensando diferente. Fulano, você está com os pensamentos diferentes. O que está acontecendo? Aí são os amigos, né, esses anjos que Deus coloca na nossa vida, que são tão importantes, amigo de verdade, que é o nosso bem. Né, que é o nosso progresso. Então, qualquer mudança é preocupante. Quando nós temos os nossos filhos aí, né, começam a mudar o comportamento deles, não querem mais brincar, não querem ficar só no quarto, não querem conversar com os amigos, querem se isolar. É mudança? É preocupante. Vamos ver o que está acontecendo com eles. Então, qualquer mudança, tem criança que já é mais assim mesmo, mais introvertida. Eu estou falando de mudança de comportamento. Aquele que já é da forma como é, não é mudança, então não preocupa. Agora, mudança de atitude, de comportamento, preferência, sentimentos e pensamentos, é preocupante quando há mudança. Vamos ver o que está acontecendo, né? A sintonia dos desequilíbrios, na maior parte dos casos, ocorre insidiosamente passo a passo. Ninguém assalta. Um espírito não nos assalta como um assaltante nos faz aí na rua, a mão armada. Não. Ele chega devagarinho, ele é sutil, ele começa a inspirar pensamentos. Igualzinho aquele encarnado espertinho, que também quer nos influenciar, ele chega todo cheio de amizade, todo cheio de carinho, e vai sutilmente, tá, imiscuindo ideias, até que a gente acredita nele. Então, a influenciação espiritual, ela é sutil, ela é dessa forma. Os obsessores vão se ajustando, aclimatando-se, amalgamando-se aos distúrbios emocionais da vítima, em função de seus desajustes, suas aflições, medos, seu estado de espírito. Quantas pessoas estão entrando em depressão porque estão dentro de casa? Ora, não é motivo para a gente estar em depressão por causa disso. Estamos tendo oportunidades, chances com os nossos familiares, com as crianças, que elas nem têm muito, né, a nossa atenção, aquele pai, aquela mãe que trabalham o tempo todo. Né? Mas por quê? Não, porque eu não vou trabalhar, porque eu vou ficar sem comer. Não vai ser dessa forma. Se for, é porque você fez essa escolha de provas. A gente tem provas a cumprir nesse mundo, expiações, fruto das escolhas que fizemos ao reencarnar. Mas esse medo, ele vai ser exacerbado pela influenciação sutil dos espíritos e vai nos colocando num pânico que a gente adoece, a gente fica em depressão, a gente vai para o hospital achando que está morrendo do coração. É só medo. E o medo nos enfraquece o tempo inteiro. A primeira coisa que faz é baixar a imunidade, aí fica o prato completo, banquete para espíritos inferiores.
vamos analisar um pouco do que acontece. Essas influenciações espirituais sutis, elas estão ali descritas num capítulozinho, numa página, lá num livro eu não tenho certeza que eu não anotei, mas eu acho que é no livro Estude Viva, do Chico Xavier. Eu tenho a impressão que é ali, que eu tenho essa listagem. Eu não consultei o livro, nem tenho mais esse livro, mas eu acho que está ali. Mas a gente vai ver coisas principais que às vezes a gente não dá importância e é uma influenciação sutil. Olha só, começando aqui, ó. Dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. A gente fala assim, mas eu tenho essas coisas. Aí tudo que vocês vão ouvir aqui, vocês podem falar, mas eu tenho isso. Eu estou dizendo mudança. Aquela pessoa que já é dessa forma, ela tem essa personalidade, é diferente. Eu não estou falando daquelas que já são desta forma, e sim aquela pessoa sempre otimista, né? Às vezes ela é chamada até de bobo da corte, que ela está sempre levantando ânimo, fazendo uma graça, botando todo mundo para cima, de repente ela não consegue mais ver nenhuma cor, tudo é preto e branco, tudo é triste, tudo é morte, tudo é doença. Ora, tem algo aí. Uma pessoa que estava sempre sorrindo, botando todo mundo para cima, de repente só para em desgraça. Não, tem alguma coisa errada. Então, são essas mudanças drásticas, né? Tem pessoa que já é pessimista mesmo. E ela quer continuar sendo pessimista, porque ela tem medo de ser otimista e perder as coisas boas que acontecem. Ela já prefere achar que não vai acontecer nada de bom. Ela já é assim, aí não está sendo influenciada não, tá? Olha só, a ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Isso aqui, a pessoa fala assim, então eu tô, porque olha, eu pego um livro e durmo. Amigo, mas você pode não estar dormindo bem à noite, você pode estar com poucas horas de sono, ou então você dorme, mas você ronca o tempo todo, você não tem uma qualidade boa de sono, aí você vai ficar sonado o dia inteiro. Aí você vai pegar um livro, você vai sentar, você vai dormir em cima dele. Isso pode não ser uma influenciação. Agora, se você dorme bem, se você não tem nenhum problema, você só dorme na hora que você pega um bom livro, na hora que você vai ler o livro dos Espíritos para estudar o Evangelho, aí pode ser um problema de influenciação, porque os espíritos inferiores não querem que você se instrua, não. Então, realmente, eles atacam as nossas fragilidades e aqueles pontos que a gente vai melhorar. São oportunidades de melhora, eles não querem. Então, tá? É só isso. Mas se o sono é o tempo inteiro, com certeza não é uma influenciação, não. Mas, às vezes, você quer se concentrar, fazer uma meditaçãozinha e não consegue. Se você conseguia, se você tinha facilidade, tem concentração para outras coisas e não tem para isso, então, ventila a possibilidade, né? Insista na atividade. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastres imediatos. Olha, quando a gente tem medo e pânico, os espíritos ficam assim, se eu fosse você, não saia de casa hoje não, você vai ser atropelado. E você vai viajar, vai acontecer acidente, você vai morrer lá na estrada. Aí começa, a gente acredita nisso. Quando começar isso, gente, não pensa que pode ser verdadeiro isso. Descarta esse pensamento. Por quê? Se você vai viajar, tá, então vai. Leva seu carro para revisão, vê se os pneus estão em boas condições, freio, tudo. Revisa o carro, tá tudo direitinho. Tenha uma excelente noite de sono para você descansar. Então, arruma suas... E você sabe dirigir em estrada? Então, tá. Então, você junta a sua família, bota dentro do carro. Mas eu sonhei... Olha, você fez tudo direitinho. Tudo que você tem que fazer, sua parte está pronta. Não vai te acontecer nada se não tiver que acontecer. Mas se tiver que acontecer, vai acontecer. Com você viajando, com você em casa... Porque a morte, a hora da morte é uma fatalidade. Nós fizemos essa escolha. O nosso gênero de morte foi escolhido quando nós reencarnamos.
Está escolhido já, não adianta, a gente não pode mudar mais isso não, a menos que a gente queira se suicidar. Aí a gente interfere, mas do contrário, não vai nos acontecer nada que não tiver que acontecer se fizermos a nossa parte, se fizermos tudo direitinho, né? Agora, não revisa o carro, não tem experiência de estrada, bota a família dentro do carro e vai para a estrada, está esperando o quê? Está esperando acontecer uma coisa que não era para acontecer. Né? Então, não tenhamos medo quando a gente faz a nossa parte, quando a gente controla direitinho o que tem que ser controlado por nós, os espíritos vão fazer a deles. Temos que ter confiança, fé. Não é não se importar, deixar de fazer a parte porque tenho fé. Não. Se eu tenho fé que eu não vou ser mordida por uma cobra, eu entro num covil porque Deus vai me proteger, eu vou ser mordida e vou morrer antes da hora. Agora, se eu faço a minha parte, eu não tenho o que temer. Não tenho o que temer. Aborrecimentos que não se manifestam por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Olha, tem gente que acorda de manhã, não teve uma boa companhia durante o sono, não estava bem sintonizado e acorda querendo briga, né? Doido para achar um Cristo, para descarregar a raiva que ele acordou com raiva. Se ele não consegue, ele nem vai conseguir se aborrecer, porque se ninguém der importância, né? Ele vai se aborrecer com ele mesmo por não encontrar ninguém para brigar com ele. Mas se ele encontra, e às vezes o outro também tá, aí ó, o prato tá feito. Aquilo ali pode se tornar um problema obsessivo sério. Né? Então a gente se aborrece, às vezes, com coisas à toa, então e não se aborrece por falta de chance, de oportunidade, né? Bem que quer. Pessimismos que se repetem, queixas, irritações e inquietações constantes, com exageros de sensibilidade e tendência a condenar quem não tem culpa, né? E tudo isso é o que eu repito aqui, são comportamentos que não fazem parte da personalidade daquela pessoa. Então, a gente tem pessoas que ficam o tempo todo se irritando e não eram assim. A gente já fala, fulano, o que te mordeu? Você nunca foi de se irritar com nada, de repente você está aí querendo briga com todo mundo, né? Exageros na sensibilidade, né? A ficar assim, fazendo drama, tempestade num copo d'água, coisa que não tem sentido, né? E tendência a condenar quem não tem culpa. E a pessoa sabe que não tem, mas ela arranja um bode expiatório para ela. Ela sabe que a pessoa não tem culpa, mas ela fica eternizando a pessoa. Isso também é de se preocupar. Uma pessoa que não tem essa mania, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que você olha para a pessoa, ela já está te culpando de alguma coisa. O que é? Está olhando para mim por quê? Né? Você fala, então tá, vou olhar para o outro lado. Então, mas quem não é assim, gente, tem que se preocupar. Ó, interpretação forçada de fatos e atitudes que se sabe não corresponder à realidade. Aquela situação que você sabe que a pessoa, né, que a pessoa não é responsável por aquilo. Você sabe que aquilo ali não corresponde, ela está te explicando e você insiste em não entender. Você sabe que ela está certa. Você sabe que o que ela está te explicando é o fato. Mas você não dá de entender isso. E são espíritos que querem o inferno da pessoa. Os conflitos familiares, isso é muito comum, a influenciação espiritual sutil. Sabe por quê? O núcleo familiar é uma das principais escolhas do espírito ao reencarnar, para ele resgatar o passado dele. No núcleo familiar, nós vamos receber afetos e desafetos na condição de filhos, irmãos, pai, mãe, parente. Então, é tão comum eles infernizarem o núcleo familiar. Por quê? Se eles criarem um problema no núcleo familiar, eles vão tirar um esteio muito importante daquelas provações e expiações que o espírito veio para resgatar.
Quando uma família se desfaz, quando se quebra um núcleo familiar, é um prejuízo muito grande para o espírito. Porque ali, naquele núcleo, estava muito da oportunidade do resgate e das provações e expiações dessa alma. Quando isso se parte, é muito problema para ele, é muito problema para o resgate que ele veio aqui fazer. É uma das principais escolhas do espírito, a sua profissão, o seu núcleo familiar. Então, eles batem muito ali. A gente tem que estar muito atento ao que pode. Se a gente está vendo que não deve acatar aquela ideia, como o Chico falava, enche a boca d'água, igual que eu vou fazer, só que eu vou engolir. Enche a boca d'água, porque você não vai falar nada que não deve. Não adianta influenciação, né? Hiperemotividade ou depressão raiando na iminência do choro. Tem pessoas que não são assim, né? Eu, por exemplo, se eu ficar assim, eu ainda falo com a minha amiga Maria, eu falei assim, a hora que você me vê me emocionando muito, chorando, eu estou obsidiada, eu estou influenciada, porque isso não é do meu comportamento, não é? Mas tem pessoas que choram à toa, mas já é delas. Mas eu, por exemplo, que não sou assim, se eu ficar assim, vocês, por favor, falam, ô, amiga, o que está acontecendo? Porque você não é assim, não, né? Então, é mudança que é problema, né? Sentimento de autopiedade, olha, isso aqui é uma desgraça. Sentimento de autopiedade, colocando-se no papel de vítima, tomando uma posição absurda de automartírio. Não tem vítima nesse mundo. Há muita injustiça no mundo? Há muita. Nossa, só tem. Só tem injustiça no mundo. Porque esse mundo é de provação e expiação. Mas não tem um injustiçado aqui, nesse mundo. Nenhum. Tem muita injustiça, mas injustiçado não tem ninguém. Por quê? Nós não somos bonzinhos. Como Zé Manel falava, a gente está mais pelo cheiro da carne de porco do que pelo perfume das rosas. Então, nós estamos resgatando o nosso passado delituoso, nossos erros, nossos problemas. Então, nós não somos bonzinhos. Nós somos o que somos ainda, estamos lutando para melhorar. Então, claro que nós não estamos injustiçados. Se houvesse algum injustiçado no mundo, Deus não seria soberanamente justo e bom. E como Ele é, então as injustiças estão aí, mas não somos injustiçados. Elas fazem parte das provações e expiações que nós temos que resgatar nesse mundo. Então, não somos vítimas de nada, tá? É o inocente de hoje pagando as contas do culpado de ontem. Teimosia em não aceitar para si mesmo que alguma coisa está errada. Essa é a primeira que vai aparecer. Fulano, você está doido. Eu sempre fui assim. Aí eu falo, você não foi não, minha amiga. Eu te conheço há muito tempo. Você não era assim, não. Você mudou para pior. Se for para melhor, é ótimo. Mas a gente insiste. E o amigo que é amigo, ele fica insistindo. Ele fala, fulano, você não era assim, toma jeito. Olha só, até que um dia ele vê até a amizade dele ameaçada pela outra pessoa. Mas ele não liga não, porque ele sabe que é temporário, que isso tudo passa, né? E vai passar. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. É aquela coisa sutil, entendeu? É aquela insinuaçãozinha. E como nós não somos boas biscas, a gente acaba abraçando a ideia, né, que eles estão nos oferecendo. Isso é sério. Na pergunta 469 do Livro dos Espíritos, temos: como podemos neutralizar, então, a influência dos espíritos? Tá vendo? Olha a palavra que eles estão usando. Eu adoro língua, principalmente a nossa, né, que é riquíssima, né? Uma das mais ricas. Olha o que eles usam aqui. Neutralizar. Não é impedir. Estão vendo?
Não é impedir, porque impedir a gente não pode, mas a gente pode neutralizar. Isto é, ficar indiferente a elas, né? Olha o que eles respondem. Praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Olha que lindo, né? Não é tão difícil assim, né? É imprescindível uma reforma em nossos valores. Senão, não vai adiantar. É igual terminar o lanche, deixar a mesa de farelinhos lotada de açuquinha. Aí, eu vou fechar as janelas, porque senão vai dar mosca. Tá, e sai. Dali a pouco, quando volta, aquilo tá um parque de diversão das mosquinhas, né? Aí a gente espanta as mosquinhas e deixa lá. Dali a pouco tá de novo. O que vai impedir? Limpar a mesa, tirar os farelinhos, tirar o que está atraindo elas. Aí pode abrir as janelas todas, que não vai vir mais nenhuma, elas não vão encontrar comidinha ali. Mas aí é que tá, a gente não faz isso, né? A gente tenta camuflar. Por isso que temos que fazer a reforma dos nossos valores, a limpeza da mesa. De nada nos valerá a crença de que o bem é invencível se permanecermos na inércia que nos sujeita a incursões do mal. Ora, se eu acredito que o bem sempre vence, mas eu não me importo com o mal que ainda reside em mim e continuo fazendo o que está errado, claro que eu vou atrair. Porque Deus, às vezes, quando me faz essa pergunta, por que Deus permite que esses espíritos ficam nos atormentando? Deus não permite, Ele só não impede, porque é você que chama. Ele te deu livre-arbítrio. Ele te deu a autoridade para você decidir que não quer aquela companhia. Se você deseja a companhia, Ele não vai impedir. Ele não vai ligar para você, vai ter que aprender. Ele não deu permissão para o Espírito fazer isso. Quem deu foi você. Você que deu, não foi Deus, né? Pouco valerá proclamar nossa confiança em Deus se não fizermos por merecer que Ele confie em nós. Eu confio em Deus, mas Ele tem que confiar em mim. E como que eu me faço confiar? Fazendo a minha parte direitinho, fazendo o que me cabe fazer, o que está no meu controle, o que é meu dever. Aí é outra história. Aí sim, eu confio em Deus e me faço confiar por Ele. A adesão verbal aos princípios do Cristo será inútil se nosso comportamento revelar o contrário. O que adianta eu ficar orando, falando, se a minha atitude não é digna? Não vai adiantar nada, aquela oração ali vai cair por terra, né? Porque eu não estou vigiando quem eu sou, na verdade, né? Jesus dizia que os espíritos obsessores só podem ser afastados com jejum e oração. E o que é? Isso é uma metáfora. Não é deixar de comer para depois ter problema, baixar a imunidade, ficar cheio de infecção. Jejum do corpo, não, gente. É jejum da alma, olha lá. O jejum simboliza o empenho de superar a natureza animal representada por vícios e paixões. Jejum é isso. É deixar de falar mal da vida dos outros, é deixar de se preocupar com a vida alheia. Deixa, ele tem os problemas dele, ele tá fazendo o que tá, ele vai responder por isso, cuida de você. É deixar de ver, né, o cisco no lençol do vizinho, né? A vizinha que está pendurando o lençol dela lá no varal, e você achar que ele está sujo, e depois você constata que é o seu vidro que não está limpo. Aí você fica vendo aquela sujeira do seu vidro projetada no lençol branquinho que a vizinha lavou. Quando você vê que é você, né?
Então, nós precisamos nos preocupar com a nossa vida, né? Conosco. Então, a oração simboliza o empenho de cultivar a natureza espiritual, buscando a comunhão com a espiritualidade. Isso que é orar, né? Jejum e oração. É assim que a gente não convida, digamos assim, os espíritos inferiores. Para isso, sejamos impecáveis ao pensar. O que é impecável? Pecado é o que não está certo, né? Pecado é algo que não é bom. E o nega, né? Impecável quer dizer sem pecado. Um pecado é tudo aquilo que você faz ou sente e que vai contra você mesmo, contra seus princípios. Então, se você for impecável ao pensar, você vai ver que aquela influência sutil que você está recebendo não é boa, porque ela não está de acordo com os seus pensamentos impecáveis. Então, desiste deles, né? Não dê importância. Imaginemos todo o universo mergulhado em um mesmo fluido universal que vibra sobre a ação do pensamento e da vontade. Pensa bem a nossa responsabilidade ao pensar. Nesse processo, cada criatura funciona ao mesmo tempo como uma fonte geradora e receptora das vibrações, que são energias espalhadas no universo. Se a gente estiver espalhando boa energia, só seremos alvos de energias boas. Por causa da sintonia, né? Isso existe. Quando você controla os seus pensamentos, controla a sua mente. Quando você controla a sua mente, controla a sua vida. E quando você chega ao ponto de estar no comando absoluto da sua vida, torna-se o mestre do seu destino. É tudo que a gente quer. Ser o mestre do nosso destino. Quem disse isso foi Robin Sharma. Ele tem um livro famoso, O Monge que Vendeu Sua Ferrari, né? Ele é um escritor canadense, ele tem esse livro famoso que eu aconselho vocês lerem, muito interessante. Um dia, antes de sua crucificação, Jesus vai até Getsêmani e diz aos discípulos para aguardá-lo enquanto ora. Pede para que 3 deles, Pedro, Tiago e João, permaneçam vigilantes. Pois Jesus sabia o que ia acontecer com ele no dia seguinte. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, encontrou-os dormindo e questionou a Pedro: então, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Aí ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Olha só que interessante. Vigiai e orai. Vocês estão habituados a ver essa frase como está aí? Na verdade, vem o que na frente? Orai e vigiai seus pensamentos, mas não é. É vigiai e orai. Tem muita diferença colocar o verbo vigiar antes. Porque vigiar é vigiar você, é vigiar seus pensamentos, é saber quem você realmente é, do que você é capaz, estar atento às influenciações do mundo. E depois você ora pedindo força a Deus para superar as suas inferioridades. Então, vigiar tem que vir antes da oração. Porque senão a sua oração cai por terra. Ela não tem valor porque você fala e nem sente. Vigia primeiro quem você é. Vê das suas necessidades, aquilo que você ainda sabe que você é. Aí você ora a Deus suplicando que Ele lhe dê forças. Ora, a última frase do Pai Nosso é isso aí. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Analisando, não nos deixeis cair em tentação, essa preposição em que está aí, em tentação, ela tem valor temporal. As preposições, elas são uma das coisas mais complicadas na língua portuguesa para a gente aprender e empregar direitinho. Elas são difíceis, não são fáceis, não. Não são tantas, mas não são fáceis. Porque elas podem tomar muitas conotações, elas podem tomar o lugar de outra. Esse em aí, ele está no lugar de quando, no valor temporal. Não nos deixeis cair em tentação quando eu estiver em tentação. Não nos deixeis cair quando eu estiver tentado. Quando eu estiver diante das coisas que me tentam. E me livra desse mal. Então, olha, é o vigiai antes. Eu sei o que me tenta. Eu sei o que me incomoda. Eu sei o que me derruba. Então, eu oro pedindo para Deus, para Jesus, não me deixar cair quando eu estiver sendo tentado. Daí o vigiai e orai. É a interpretação certinha disso aí, né? Vigiai e orai. Vigiai seus pensamentos, vigiai suas intenções, vigiai seus desejos, seus valores. E ora para Deus te proteger, se eles não forem os melhores. E faça a sua parte tentando fazer que eles sejam bons. Senão, sofreremos mais do que deveríamos sofrer. Muita paz para todos.